Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham passado bem a semana. Dando continuidade aqui então na aula, as prioridades do Senhor Jesus Cristo. Na primeira aula então, o Mussi apresentou para a gente a primeira prioridade, que seria o reino, onde o versículo que se destacou foi Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que ele destacou bem é que a nossa primeira prioridade tem que ser o reino de Deus, Tudo que a gente fizer aqui tem que ser para promover esse reino aqui na Terra. Então, nessa aula, a nossa próxima prioridade vai ser a palavra. A gente vai trabalhar com um texto bastante conhecido, a parábola do semeador. Então eu gostaria de expor esse texto aqui no início para a gente trabalhar com ele um pouquinho ao longo aqui da aula. Em Marcos 4, de 2 a 9, a gente lê o seguinte: Ele lhes semeava muitas coisas por parábolas. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto destaca que Jesus ensinava muitas coisas por parábolas, conforme o versículo 2. E a princípio a gente pode se perguntar o que eram as parábolas. As parábolas, elas são uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou analogia. Basicamente, Jesus, então, usando de uma história, que é um recurso de linguagem prático, que está voltado mais para a realidade, para a cultura que aquele povo estava inserido, para que eles pudessem, de alguma forma, poder entender o conceito que Jesus queria passar. O texto continua, que Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir, no texto original, ele também tem um sentido espiritual, que aqui é o pretendido por Jesus. O emprego da palavra também é usado em Romanos 10, 17, onde Paulo nos diz que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando Jesus coloca a seguinte frase: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está trazendo essa expressão para um sentido mais espiritual. Porque é óbvio que todos ali podiam ouvir, com seus ouvidos físicos, humanos, a mensagem, as palavras dele. Mas entender realmente aquela mensagem, deveria haver uma certa capacitação espiritual para que o contexto, a aplicação, ela fosse bem sucedida. Então, a ideia da aula é dividir em 4 princípios básicos, sendo o primeiro deles aqui a aplicação. E a gente então vai ler esse texto de uma maneira um pouco mais pausada, um pouco mais refletida, para que a gente consiga extrair dele aquilo que Jesus quer dizer, tanto para o seu público, que o ouviu ali na época, para os discípulos, quanto para a gente nos dias de hoje. Então, versículos 2 a 4 diz o seguinte: E aqui diz respeito ao primeiro terreno, que seria a beira do caminho. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam,
o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então, basicamente, de uma maneira expositiva, Jesus está dizendo que exatamente o que a gente entende, ainda não trazendo o sentido espiritual à tona, mas que simplesmente quando um semeador ele lança sementes de acordo com o terreno onde essas sementes são lançadas, no caso, no primeiro exemplo, então, à beira do caminho, as aves vieram e comeram as sementes. Na segunda aplicação, o segundo tipo de terreno é o terreno pedregoso, os versículos 5 a 6. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. O terceiro terreno, então, versículo 7, foi entre os espinhos. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. A quarta aplicação, o quarto terreno, quando a semente ela é semeada, lançada em boa terra, conforme o versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Então, seguindo com o texto, no versículo 9, Jesus ele dá uma ordem para aquelas pessoas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente vai ver essa expressão bem repetida nas Escrituras, porque geralmente quando Jesus quer dizer algo importante, algo que realmente vai ter um impacto na vida daquelas pessoas, na nossa também, há essa ênfase no ouça, né? Para a gente realmente prestar atenção, dar importância para aquilo que ele disse antes ou para aquilo que vem em seguida. Então, partindo agora para o conceito de explicação, né? Foi óbvio ali que os discípulos eles não entenderam muito bem o que Jesus quis dizer com aquela parábola. Então, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas, para tentar entender, né? Porque eles não haviam compreendido completamente o sentido daquilo que Jesus queria que eles entendessem. E Jesus replicou com outra pergunta: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Conforme a gente vê ali nos versículos 10 e 13. Então, de uma maneira um pouco mais explícita, né, Jesus coloca para eles que, figuradamente, a semente é a palavra de Deus. E o terreno onde ela é semeada é o coração do homem e como ele reage a ela. Então, com base nesse sentido figurado, a gente volta para o texto e começa a aplicar esses conceitos. Então, aqui no primeiro terreno, que foi à beira do caminho, onde parte dela caiu, né, à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então, Jesus complementa nos versículos 14 e 15, dizendo: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Então é como se fosse a pessoa que acabou de ouvir a palavra de Deus e que assim que a pessoa ouve a palavra, né, Satanás, aí por ser conhecido como príncipe desse mundo, né, que tem aí o controle sobre as coisas que tendem a desviar o nosso foco de Deus, a nos seduzir, né? Então ele tem essa rapidez de vir e colocar coisas à nossa volta, distrações, coisas diversas que vão rapidamente retirar a palavra do nosso coração, para que a gente possa dar mais ouvido ao que o mundo fala do que ao que Deus fala. Indo para o segundo terreno pedregoso,
Nos versículos 5 e 6 a gente leu que no terreno pedregoso não havia muita terra. Então a semente que ali foi semeada logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Então Jesus ali, para os discípulos, nos versículos 16 a 17, ele expande o conceito, já colocando de maneira explícita, dizendo o seguinte: como a semente lançada em terreno pedregoso, outras pessoas ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então aqui, né, uma outra disposição do coração, uma outra situação que nós vivemos no dia a dia, é quando a gente ouve a palavra e depois de certo tempo, né, que essa palavra ela já está conosco, a gente já desfrutou de certa alegria com ela, acontece algum problema na nossa vida, alguma dificuldade, alguma coisa inesperada, como Jesus coloca bem, uma tribulação, ou até mesmo e principalmente no nosso contexto atual a gente vê bastante a questão de perseguição, onde os cristãos são taxados como, né, pessoas que são desprovidas, né, de pensamento crítico às vezes, que às vezes são realmente ignoradas e de uma maneira até um tanto preconceituosa. Então, quando nós somos confrontados com as pessoas que ridicularizam o cristianismo e a nossa fé, não raras as vezes a gente tende a abandonar essa palavra, a gente tende a abandonar os conceitos, né, os princípios de Deus e deixar ela de lado por conta daquilo que está acontecendo à nossa volta. Quando na verdade é exatamente o contrário que a gente deve fazer. O que acontece à nossa volta, tribulação, perseguição, a ridicularização das pessoas por conta da nossa fé, ela na verdade ela deveria nos tornar ainda mais apegados a Cristo. Ela nos deveria nos aproximar mais de Cristo. Então, essa é uma das disposições do coração que Jesus também pontua bem na parábola. O terceiro terreno entre os espinhos, no versículo 7, o texto diz que essa parte que caiu ali entre os espinhos cresceu, né? Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Jesus, nos versículos 18 e 19, nos diz que, como a semente lançada entre espinhos, outras pessoas elas ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, ao contrário do exemplo anterior, quando havia uma espécie de tribulação ou perseguição por causa da palavra, aqui já é um pouco diferente, porque aqui ele fala mais de preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Então é quando a gente começa a dar mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. A gente tende a dar mais valor às criaturas do que ao Criador, às coisas criadas do que aquele que realmente é digno de toda a honra e toda a glória. Então, a questão que chama atenção aqui é que essa postura, essa nossa postura de dar mais valor às coisas criadas do que ao Criador, Jesus diz que torna a ação da palavra na nossa vida infrutífera. Por quê? Porque de certa forma a gente está deixando de lado aquilo que realmente importa para dar atenção àquilo que é fútil, que é vaidade, que não vai ter, que não vai agregar, que não vai ter um valor eterno, um princípio moral que seja sustentável na nossa vida e que agrade a Deus. Então, continuando aqui na explicação, o quarto terreno seria a boa terra, conforme o versículo 8, onde a semente ela germina, cresce e dá boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. Então, o que Jesus mostra pra gente aqui
é que quando essa semente ela encontra a boa terra, ou seja, quando ela encontra um coração disposto a acolher essa palavra, a valorizá-la e a aplicá-la na nossa vida, né? Então ela germina, ela cresce e dá boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um, o que significa que, dependendo da maneira como a gente aceita e de acordo com a pessoa também, né, os frutos que a pessoa produz, de acordo com o que Deus também opera nela, pode ser diferente de uma pessoa para outra. Então, diante dessa exposição de Jesus em relação a essa parábola, qual é a implicação que isso tem? Então, a primeira implicação é que Deus, né, na pessoa de Jesus, ele tem o desejo de se revelar através da palavra. Conforme os versículos 21 a 22, a gente lê que Jesus disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Então, o intuito da palavra é revelar aquilo que está oculto. Então, essa figura também que ele usa da candeia, né, da luz, ela não serve para ser colocada escondida num lugar baixo. Pelo contrário, o propósito da luz é que ela fique no local mais alto do cômodo da casa, para que ela possa iluminar todo o ambiente. Então é exatamente essa a figura da palavra de Deus. Então ela tem que ser colocada num lugar de destaque na nossa vida, para que ela possa realmente trazer à luz aquilo que está oculto, o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, para que a nossa vida ela possa realmente agradar ao Criador. A segunda implicação seria então a medida humana. Como nós valorizamos a palavra de Deus? Qual a importância que damos a ela em nossas vidas? Então, quando ele coloca a medida humana, a ideia é como é que nós recebemos essa palavra, como é que nós medimos essa palavra, qual a nossa valorização que a gente dá a ela, qual a importância. Então, qual é a disposição do nosso coração em ouvir o que Deus tem para falar, e não só com os nossos ouvidos, de novo, né, os nossos ouvidos físicos, mas principalmente com os nossos ouvidos espirituais, quando Deus nos capacita a entender a palavra e a colocá-la em prática. Então, a segunda implicação ela tem uma importância muito relevante, ela tem uma importância muito grande na maneira como Deus opera nas nossas vidas, porque assim como Pedro coloca bem em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele coloca para que a gente não apague o Espírito, né? Que a gente não haja de uma maneira que vai limitar o agir do Espírito na nossa vida. Não que sejamos soberanos a ponto de limitar o agir de Deus quando Ele na sua soberania quer agir. Mas sim, dependendo da nossa atitude, daquilo que a gente faz, de como a gente valoriza e acolhe a palavra, da importância que a gente dá a ela, a gente pode sim nos privar daquilo que Deus quer operar em nós. Que seria a figura dos cristãos carnais, lá de 1 Coríntios. A terceira implicação que a gente encontra seria a medida divina, os versículos 23 e 24. Que, voltando à frase de Jesus, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida em que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes será acrescentado. Então, da mesma maneira como a gente mede, como a gente valoriza a palavra de Deus, como a gente valoriza as coisas espirituais, Jesus ele ressalta muito bem que da mesma forma a gente também está sendo medido. A gente está sendo avaliado por Deus, e o que mais chama a atenção é que a maneira como a gente avalia a palavra de Deus, Deus ele vai acrescentar a isso.
Então ele vai agir de acordo com a nossa ação para que isso seja potencializado na nossa vida. É como se nós direcionássemos a nossa atitude, no sentido de eu me importo com a palavra ou não. E dali para frente Deus diz, ok, você quer ir nessa direção, então pode ir, mas saiba que haverá consequências. A quarta implicação, consequentemente, é a retribuição divina. Nos versos 24 e 25. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a mesma medida que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então a ideia aqui é exatamente dizer que se nós tratamos a palavra de Deus com importância, se a gente a recebe com valor, dá valor a ela, Deus ele potencializa o fruto dela na nossa vida. Então ele age na nossa vida de uma maneira que vai potencializar o agir dele, da maneira como ele quer nos usar, da maneira como ele quer transformar as nossas vidas. E se nós a tratamos com descaso, nós não damos importância a ela, é isso que ele também faz, né? Ele nos deixa no nosso caminho, na nossa direção, e consequentemente a gente vai acabar, em vez de colher frutos bons, a gente vai colher frutos negativos, que são as nossas próprias escolhas, as consequências da nossa própria escolha, assim como ele havia colocado para o pessoal que saiu do Egito, no deserto. Então ele colocou diante daquelas pessoas uma escolha, a bênção ou a maldição, o que vocês escolhem, a maneira como vocês agirem em relação a mim, haverá também uma resposta minha em relação a vocês. Só que a questão das parábolas, ela traz um ponto que às vezes pode ser interpretado como uma complicação, uma dificuldade de entender. Nos versos 11 e 12, Jesus explica o porquê que ele contava parábolas. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Nesses versículos, Jesus está citando as palavras do profeta Isaías, que havia profetizado que viria o Messias e que ele falaria, sim, por parábolas, de uma maneira que aqueles que não têm a Deus, aqueles que não tratam, né, a palavra com importância, que ainda estão cegos espiritualmente, eles realmente não entenderiam. Então Jesus fala por parábolas para aqueles que têm ouvidos espirituais, para aqueles que têm entendimento espiritual. A gente sabe pela história que o Espírito Santo ele veio certo tempo depois da ressurreição de Cristo para realmente capacitar as pessoas a ouvirem, a entenderem, a compreenderem a palavra, e que tudo isso, na verdade, foi o cumprimento de uma profecia. Então, quando Jesus diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, ele está querendo dizer exatamente isso. Aquele que ainda não tem condição espiritual de entender o Evangelho, realmente ele vai acabar não chegando numa conclusão. Como Paulo também enfatiza bastante no texto de 1 Coríntios, que o Evangelho é loucura para os que estão perecendo, né? Mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Então fica bem claro, bem evidente aqui, que é necessário sim o agir de Deus para que aquelas parábolas, para que as palavras dele sejam bem acolhidas e aplicadas na nossa vida. E considerando a incredulidade e dureza de coração do povo, Deus os mediu e acrescentou o que eles já possuíam. E repetindo de novo, a quem tiver mais lhe será dado, e de quem não tiver até o que tem lhe será tirado. Aqui fazendo eco a toda a história que Deus opera
na vida do homem aí ao longo das Escrituras, né? Então, todas as vezes que a gente vê que o homem ele acolhe a palavra com importância, ele vive, ele pratica a palavra de Deus, ele sempre colhe frutos bons, ele sempre é abençoado, né? E ainda que aconteçam as tribulações, ainda que aconteçam as perseguições, ainda que os prazeres desse mundo eles tentem seduzir, eles tentem atrair o homem, ele permanece fiel a essa palavra, fiel a Deus e não se deixa levar. Pelo contrário, aqueles que realmente são influenciados de uma maneira negativa, seja pelos prazeres que o mundo oferece, ou seja pelas dificuldades da vida, porque de certa forma a fé que a pessoa tem, ela não foi completamente depositada em Deus. Então essa pessoa ela acaba não dando tanta importância, tanto valor para a palavra, e de certa forma ela acaba colhendo aí o fruto das próprias escolhas. Então a analogia é que Deus potencializa o resultado da nossa reação à sua palavra. Se formos indiferentes a Ele, Ele agirá sim para conosco. E se atentarmos para o que Ele diz, Ele se inclina para nós também, Ele nos ouve. Isso ocorre para que fique evidente que o problema da incredulidade está no coração do homem. Então somos nós que, ao ouvir a palavra, temos aí a responsabilidade de realmente atentar a ela, valorizá-la, como o autor de Provérbios diz, né? É mais valiosa que ouro e prata. Então não há nada de mais precioso na vida do que a palavra de Deus, porque a gente sabe que ela é viva e eficaz, ela opera nas nossas vidas, ela transforma as nossas vidas e através da prática dessa palavra a gente realmente alcança o objetivo que Deus tem para nós, que é a transformação do nosso caráter à imagem e semelhança do seu Filho. Então, na conclusão, é fato que o reino de Deus e sua justiça são prioridade, como a gente viu na primeira aula, mas agora expandindo essa ideia, a sua palavra também é, porque a própria palavra faz com que o reino de Deus seja aplicado na terra, né? O ouvir dessa palavra, a obediência a essa palavra é aquilo que faz com que a gente propague, que expanda o reino de Deus aqui. Então, quando a gente prioriza o reino, consequentemente a gente também tem que priorizar a palavra, porque do contrário, existe uma contradição. Sem priorizar a palavra, a gente não promove o reino. Então a palavra é que deve reger as nossas vidas. As vidas daqueles que amam a Deus e que querem promover o seu reino. Então, para fechar aqui a aula, eu cito uma frase do pastor Fernando Leite, que é o autor do livro que a gente está trabalhando, que diz o seguinte: está na hora de rompermos com esse vício de mediocridade espiritual. Está na hora de alguns pararem de se deixar seduzir por enganos satânicos. Está na hora de alguns tomarem a decisão de serem perseverantes na palavra, para termos uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Então a questão aqui, meus irmãos, é quanto fruto essa palavra tem produzido nas nossas vidas. E a questão é que isso não acontece de maneira automática. É necessária sim a nossa ação, a nossa intenção, a nossa disposição, né, em preparar o solo, que seria aí o nosso coração, para receber essa palavra, para que ele seja considerado sim a boa terra, para que essa palavra semeada, ela germine, ela cresça, ela frutifique de uma maneira talvez um pouco maior ou menor, mais abundante ou menos abundante, dependendo da circunstância, da situação, mas que sim, ela produza fruto nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão à nossa volta, e que através disso a gente acrescente ao reino de Deus, que a gente promova o reino de Deus e que a gente faça tudo isso para a honra e glória dele. Então, é isso aí. Até a próxima e fiquem com Deus.